Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, a entrevista de economia da Renascença para ouvir sempre a esta hora e que ficará disponível em podcast e em rr.pt. Esta semana vamos falar muito de finanças públicas, de dívida, de déficit, de inflação, de crescimento económico, temas densos que tentaremos simplificar, mantendo uma conversa que tenha utilidade para que todos os que nos ouvem veem ou leem. A nossa convidada de hoje é licenciada, mestre e doutora em Direito pela Universidade de Lisboa, mas é também licenciada em Economia pela Nova SBE. Quem a conhece diz que é focada, responsável, ponderada, organizada e preocupada com os colaboradores. Quer saber se eles se sentem valorizados e reconhecidos pelo que fazem. Lecionou em várias universidades, portuguesas e estrangeiras, investigadora, tem vários livros e artigos publicados, sobretudo nos domínios das finanças públicas, da orçamentação pública e da segurança social. Acredita que o que não nos mata nos torna mais fortes. Não sabemos se a torna mais forte, mas confessa que lhe faz bem ouvir música, ler e umas idas à praia, sempre que isso lhe é possível. As suas férias de sonho têm, aliás, uma receita clara. Misturamos praia paradisíaca, água quente, areia branca e muitas palmeiras. Uma visão inspiradora agora que o calor do verão está aí. Nazaré da Costa Cabral é a Presidente do Conselho de Finanças Públicas desde 2019 e é também a nossa convidada de hoje. Esta entrevista será conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já a nossa convidada ter aceitado o convite. O BCE manteve esta quinta-feira as taxas de juros inalteradas, adiando o segundo corte, uma decisão já antecipada pelo mercado. Na sua opinião, a inflação continua a ameaçar as economias? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje em nome do Conselho das Finanças Públicas. De facto, o comportamento da inflação tem sido um comportamento descendente, enfim, a taxa de inflação tem vindo a decair. De acordo com a indicação do INE em junho, essa taxa fixou-se em 2,8% e, portanto, relativamente ao mês anterior, prosseguimos essa trajetória descendente do ponto de vista da inflação. Agora, é evidente que isto não significa que não existam ainda alguns riscos que podem, de alguma forma, comprometer aquele que é o objetivo que as autoridades, e nomeadamente as autoridades monetárias, têm. Riscos esses que se põem essencialmente na frente externa, designadamente relacionados com o quadro geopolítico e militar que ainda estamos a viver e que podem, de alguma maneira, levar a que surja um novo choque inflacionário, sobretudo ao nível do preço dos produtos energéticos. E, portanto, eu penso que aí, daí, enfim, a cautela que, dado o quadro instável que ainda estamos a viver, daí a cautela que o Banco Central Europeu mantém a este respeito. Por outro lado, eu creio que o Banco Central Europeu também está atento àquilo que é a decisão, aquilo que são as decisões de política monetária da Fed norte-americana, portanto, do Banco Central norte-americano, e aí sabemos que tem havido alguma prudência, algum conservadorismo naquilo que é a definição da política monetária por parte da Fed. Ainda não fizeram nenhum corte? Ora bem, portanto, isso significa que o BCE também tem que ter em conta isso mesmo. E, portanto, a estratégia aqui não pode ser uma estratégia, digamos, demasiadamente brusca, porque há esses riscos em cima da mesa e, portanto, suponho que será isso que está a levar a esta política mais cautelosa, momentaneamente mais cautelosa, mas ainda assim com alguns sinais de que essa nova descida possa surgir em setembro. Ainda que o FMI tenha voltado a alertar esta semana para os preços nos serviços, isto pode significar para todos nós, ou pelo menos para aqueles que têm empréstimos e coisas do género, que a descida dos juros será bastante mais lenta do que aquilo que seria expectável face à subida que eles tiveram num período tão curto? Bom, é evidente, portanto, na medida em que as taxas de mercado também refletem, acabam por refletir aquilo que é a decisão relativa às taxas de referência, não é? É evidente que se há uma decisão de conter ou de suspender essa trajetória de descida que estava em marcha, ou pelo menos de a tornar mais lenta, é evidente que isso depois também se reflete naquilo que são as taxas de mercado e no preço do custo do crédito, ao fim e ao cabo no custo do crédito que as famílias e as empresas têm de suportar.
E parece-lhe que esse é o caminho ponderado? Parece-me que neste momento é o caminho que a situação internacional e o quadro internacional exige, exato. E, portanto, como eu estava a dizer, em face dos riscos que ainda subsistem, creio que é a decisão que se justifica. E é evidente que ela foi tomada de uma forma ponderada. Enfim, as autoridades monetárias, o BCE, terá feito essa ponderação. Segundo dados do Banco Central Europeu, a procura de crédito à habitação aumentou na zona euro no segundo trimestre. É a primeira vez desde 2022 que isso acontece, ou seja, desde que a inflação começou a disparar. Com esta descida dos juros, há condições para as famílias se endividarem mais, ou seja, esta tendência de aumento preocupa? Eu creio que nós temos vindo a assistir nos últimos anos, e acho que isso é um dado importante, que aliás a própria Comissão Europeia recentemente reconheceu, uma estratégia que é global para todo o país, não apenas para as famílias, empresas, portanto o setor privado, mas também para o próprio setor público, como é sabido, e que é uma estratégia de desendividamento, ou seja, creio que esse esforço de desendividamento tem sido importante, porque ele depois tem reflexos a vários níveis, nomeadamente aquilo que é a situação financeira global do país e dos até bancos. Enfim, dos bancos, enfim, de todas as instituições do país, como eu digo, do setor privado e do setor público, e essa estratégia de desendividamento tem sido importante porque, de facto, uma das marcas que nós tivemos nos anos mais recentes, há uma década atrás, foi precisamente o estado de excessivo endividamento da economia no seu todo. E portanto, creio que não podemos abandonar, e desde logo o Estado, e essa é uma das preocupações que o Conselho das Finanças Públicas também tem feito, não podemos abandonar essa preocupação de prosseguir, de facto, uma estratégia de desendividamento do país. Porque, em última análise, é a própria situação externa, é a situação de dívida externa que também está aqui em causa, de endividamento externo, e eu acho que se nós queremos aumentar a solidez financeira, a solidez e a independência do país face ao exterior, isso também passa muito por um esforço de desendividamento que toca a todos os setores da atividade económica. E quando é que a situação pode ficar descontrolada? Ou seja, estamos agora a virar a esquina. Quando é que podemos sentir os alertas a soarem? Bom, isso é o Banco de Portugal que tem que fazer esse acompanhamento, como sabe, essencialmente cabe no âmbito das funções e das competências do Banco de Portugal, e ir acompanhando o modo como as famílias se endividam e, portanto, aquilo que são, no fundo, acompanhando os rácios de endividamento, os rácios financeiros das famílias, das empresas, para justamente fazer esses mesmos alertas. Pode justificar novos apertos na concessão de crédito? Não sei, isso é uma avaliação que compete ao Banco de Portugal fazer. Portanto, no Conselho das Finanças Públicas nós não temos essa competência e, portanto, caberá justamente à entidade competente fazer esse acompanhamento. O INE diz que os preços, nomeadamente na habitação, continuam a subir e aumentaram pelo menos 5% no primeiro trimestre. É uma pergunta recorrente, bem sei, mas há riscos reais de uma bolha imobiliária em Portugal ou não? Porque, de facto, os juros ainda não atingiram patamares que permitam, mas as habitações o preço da habitação não parou de subir. Enfim, não parece-me um pouco excessivo falar numa bolha no setor imobiliário. Enfim, é um risco que pode sempre colocar-se. Agora, o que eu me parece, e isso é uma decorrência, digamos, de todo o sistema regulatório e de supervisão que neste momento existe em Portugal, ao nível designadamente da concessão de crédito por parte dos bancos, é que hoje existem regras, de facto, bastante mais exigentes. E, portanto, ao nível da supervisão e ao nível da regulação, de facto existem limites, existem rácios que funcionam simultaneamente como limites para a concessão de crédito e que os bancos devem cumprir. E, portanto, eles devem, na sua atividade de concessão de crédito, devem estar atentos àquilo que são os indicadores que quem pede crédito apresenta e, portanto, deve fazer o seu papel, que é atuar com prudência e dentro das regras que estão definidas pelo regulador. E isso é bom para os dois lados. É bom para a banca e é bom para quem pede crédito. E é bom para o país, é evidente. Portanto, se nós tivermos uma situação em que não existem riscos de criação, de inflação de ativos, ao nível do preço dos ativos,
nomeadamente dos ativos imobiliários, a contenção desses riscos de uma inflação e de uma bolha que possa surgir nesse setor, evidentemente que isso é importante para o país. Há quem conteste as medidas que facilitam o acesso à habitação até aos 35 anos, porque agravam as condições de mercado para os restantes e criam desigualdades. Partilha desse receio? Em relação às medidas que estão em cima da mesa, em matéria, nomeadamente fiscal, entre outras, sim. Mas, enfim, o pacote, todo o pacote para a habitação, na prática. Bom, eu não me quero pronunciar, também é preciso fazer notar isto, eu não me quero pronunciar em concreto sobre medidas de política que tenham sido recentemente adotadas. Mas por nós pode. Mas, enquanto Presidente do Conselho das Finanças Públicas, devo-me abster de fazer comentários a medidas concretas de política. Agora, nós sabemos, de facto, qual é que é a justificação para essas medidas e, portanto, havia o reconhecimento de que havia um problema que tem que ver com a necessidade de reter jovens, de reter talento no país. Há essa preocupação de evitar que haja uma imigração massiva de jovens quando eles foram formados aqui no país e, portanto, esse pacote insere-se justamente nessas preocupações. Portanto, a questão é se ele é justo em função da realidade que temos no país. Pois, não queria estar a fazer esse tipo de apreciação. A preocupação que devo ter, e na medida, e essa sim posso assinalar, é isto, é que na medida em que essas medidas, e algumas têm, digamos assim, impacto orçamental, na medida em que essas medidas possam ter impacto orçamental, aquilo que me parece fundamental é fazer uma avaliação da sua eficácia. Ou seja, não é curial que enfim, os decisores políticos aprovem medidas que depois possam não revelar eficácia nos seus termos, na sua implementação, enfim, portanto, creio que é importante fazer essa avaliação para saber se elas foram bem desenhadas, se foram bem implementadas e se não foram, evidentemente, serem repensadas e se tiveram efeito. Portanto, isso é que me parece fundamental. Aliás, o Conselho das Finanças Públicas tem feito sempre esse apelo, a necessidade de qualquer medida de política, ela dever ser acompanhada de um esforço de avaliação da sua eficiência, da sua eficácia, para se perceber se ela é de facto consequente. Mas podemos fazer essa pergunta sobre o IRS jovem, porque não é a primeira vez que há um alívio fiscal para os jovens, que visa, nomeadamente, retê-los no país, se este alívio fiscal especificamente tem ou não efeito. Não sei, pois ele está agora a ser... Mas já foi feito antes. Bom, mas aquilo que é importante verificar, e com este pacote que tem as suas particularidades, as suas especificidades, e volto justamente ao ponto que estava a fazer, é o de que ter-se-á que avaliar a eficácia desse pacote fiscal. Sim, mas a minha questão é se o Conselho das Finanças Públicas já avaliou este tipo de medida, tendo em conta que já foi aplicada antes. Em termos de nomeadamente aquelas medidas que já estão neste momento em vigor, foram aprovadas recentemente e cujo impacto, e que não estavam inicialmente previstas no orçamento para 2024, mas que acabaram por ter já efeito em 2024, nós temos feito a análise desse impacto, não é? Portanto, é um impacto que já está calculado na ordem dos 480 milhões de euros, portanto, isto se pensarmos nos efeitos estritamente orçamentais. Portanto, não estou a ir mais longe. Sim. E naquilo que é o seu impacto para este ano orçamental que está em curso. Portanto, essa análise está feita. Portanto, é uma análise que, na medida em que nós tenhamos informação, na medida em que nós saibamos exatamente, tenhamos informação e acesso aos dados, nós depois fazemos os cálculos e esse exercício isso foi o custo da medida. O que eu estava a perguntar é, em termos do efeito, porque começou por sublinhar, lembrar e bem que o objetivo da medida era a retenção de talento. Uhum. Não compete ao Conselho das Finanças Públicas fazer esse tipo de avaliação, ou seja, no que diz respeito aos objetivos mais profundos, aos objetivos últimos da medida, deve ser o decisor, que é responsável por ela, fazer a avaliação, porque isto é algo que se põe já no campo da avaliação da própria política pública. E, portanto, era essa a minha pergunta, exato, que não está propriamente no guião, mas era questioná-lo sobre isso, se acha que falta
algum tipo de avaliação das políticas públicas em Portugal? Eu creio que esse é um problema crónico, infelizmente, que nós temos no país. É que, de facto, nós muitas vezes fazemos grandes planos, digamos, a priori, não é? Ex ante. Grandes planos que parecem também programas muito bem desenhados. Mas grandes depois, no sentido de bondosos. de bondosos e com boas intenções, de facto, mas depois temos muita dificuldade em fazer a posteriori a avaliação do impacto, a avaliação da política pública. Porquê? Haverá É com só certeza, burocracia normal? É falta de vontade política? é uma conjugação de fatores. Admito que haja dificuldade do ponto de vista das competências ao nível da administração pública para fazer esse tipo de exercício. Muitas vezes também não haverá grande vontade política. Depois os governos vão se sucedendo no tempo e deixam de sentir que é necessário fazer esse esforço de avaliação. E, portanto, no meio de todos estes fatores, acaba por se perder, de facto, digamos, o foco naquilo que é perceber se os efeitos que estavam inicialmente pensados, não é? Se foram devidamente alcançados, ou seja, se a medida foi de facto eficaz, se aquela política pública foi consequente em relação aos seus objetivos iniciais. Ainda para fechar a habitação, Ursula von der Leyen foi esta semana reeleita e no discurso em que apresentou as estratégias para o próximo mandato deu um grande destaque à habitação, que é uma coisa que um programa que não estava, não tinha relevo até agora na Comissão Europeia. Isto era uma medida, uma posição que faltava na Comissão Europeia, este apoio inequívoco a todos os Estados-membros nas políticas de habitação. Repare, enfim, o que creio que é interessante é que a Comissão Europeia, a União Europeia, tem tido nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia, uma ideia de construção da Europa que é um bocadinho diferente daquela que nós estávamos habituados. E isto, digamos, a Presidente von der Leyen expressa bem um pouco essa nova filosofia, e que é a ideia de que a União Europeia deve crescer para áreas que são áreas novas. Algumas delas estão justificadas pelo facto de serem áreas que, na verdade, dizem respeito ao todo europeu. O caso, por exemplo, da defesa é paradigmático. Portanto, estamos a falar verdadeiramente de um bem que é um bem público global, no sentido de dizer respeito a toda a União Europeia. E depois temos também a tentativa de entrar em segmentos de políticas públicas que habitualmente, de facto, são reduto dos Estados-membros. O caso da saúde é um caso exemplar durante o processo de gestão da pandemia, e agora o caso da habitação, como está a referir. Portanto, e é curioso, de facto, que isso seja assim, porque mostra que existe a nível europeu um conjunto de preocupações que são comuns. Embora as áreas em si não sejam, porque devem ser naturalmente áreas da responsabilidade dos próprios Estados-membros, não é? No entanto, os Estados-membros partilham exatamente dos mesmos problemas e das mesmas preocupações. E, portanto, aquilo que eu observo, é evidente que não me parece que a Comissão Europeia, nem a União Europeia, vá ter aqui competências no sentido de dizer como se deve construir, ainda de que forma. Agora, admito que haja aqui a tentativa de mobilização de alguns recursos financeiros e que haja novas formas de financiamento que a nível europeu sejam concedidas aos Estados-membros para justamente obviar a um problema que é um problema que é sentido como comum na União Europeia. Vamos olhar um pouco para o orçamento. O Presidente da República disse recentemente que deve fazer-se tudo para que o Orçamento de Estado para 2025 passe. Que implicações económicas e sociais para o país tem na sua opinião, obviamente, um eventual chumbo do orçamento? Bom, há uma questão que é uma questão, desde logo, política, eu diria, não é? Que é uma avaliação que o próprio governo, vai ter de fazer se isso acontecer, não é? Se o orçamento não for aprovado, portanto, nesse caso, o governo vai ter que avaliar se tem condições políticas ou não para se manter em funções, não é?
Depois, ter-se-á que ver se isso não acontecer, portanto, se o orçamento continuar em vigor, o orçamento que neste momento está em vigor, 2024, aquilo que nós verificamos é que a própria lei de enquadramento orçamental, desde logo, prevê já um conjunto de regras que regulam, no fundo, esse período durante o qual o orçamento de 2024 será aplicado em 2025, por ausência de um novo orçamento. Chamada gestão de duodécimos, que tem depois vários problemas. É um regime que, em termos técnicos, se denomina de regime transitório de execução orçamental e que define as regras que justamente se devem colocar à execução do orçamento da receita e da despesa pública. Essa questão da utilização por duodécimos, que tem sido sempre muito colada ao regime transitório, isto é, sempre que há uma prorrogação de vigência do orçamento, aliás, ela é usada, devo dizer, com alguma falta de propriedade do ponto de vista técnico. E isto porquê? Porque o princípio da utilização por duodécimos, que significa que a despesa tem que ser usada rateadamente ao longo do ano, pelos meses do ano, ao fim e ao cabo, que é um princípio de contenção no uso das dotações que estão alocadas a qualquer despesa, é um princípio geral. Ele é um princípio geral da execução orçamental. E, portanto, mesmo quando o orçamento está em vigor, digamos assim, nos seus trâmites e termos normais, esse princípio é, por regra, aplicado. Depois, por outro lado, existem exceções a esse princípio. O que está a explicar é que pode-se gastar um bocadinho mais nos primeiros meses, desde que não se gaste de igual modo nos últimos meses. Não, o que eu estou a explicar é que, em termos normais, ele deve ser justamente gastado de uma forma duodecimal, digamos, faseada assim. E em termos iguais, e há despesas em que isso se justifica plenamente, não é? São despesas que todos os meses, mais ou menos, é aquilo que se vai gastar. Nesse caso até fará sentido, o problema é o resto, não é? Agora, a questão é, durante o período transitório, este princípio assume uma importância acrescida. Porquê? Porque, como é um período que tem uma duração curta, porque a expectativa é de que haja um novo orçamento que depois vai ser aprovado e, portanto, a situação depois volta a ser normalizada. Portanto, como aquele orçamento vai ser executado uns meses durante aquele ano, poderia haver a tentação por parte do executor de gastar as verbas todas logo. Exato. Em 2 ou 3 meses, verbas pensadas para serem gastas ao longo do ano. E por isso é que ele é, digamos, um princípio de contenção no uso da própria dotação orçamental. Bom, agora, isso não significa que não existam exceções. E a atual lei de enquadramento orçamental até prevê exceções que dão muita flexibilidade no uso das dotações, ou seja, permitem exceções à própria utilização por duodécimos. O que significa que, por exemplo, despesas como pagamento de prestações sociais, despesas associadas a direitos dos trabalhadores, essas despesas podem ser gastas ou realizadas para lá do duodécimo que lhes caberia. Porque é a própria lei que prevê, para salvaguarda dos direitos, digamos assim, dos direitos das pessoas, que se possam antecipar um pouco, ir antecipando um pouco os duodécimos para que as pessoas vejam paga integralmente a sua pensão, o seu salário, enfim, o que for que está coberto por essa mesma exceção. Portanto, o que eu digo é que não é por falta de mecanismos legais que, digamos assim, o orçamento pode constituir um entrave à governação em 2025, se isso tiver que acontecer. O país não para por estar a ser governado em duodécimos. Ora bem, este regime transitório, ele, por um lado, ele quer evitar o vazio financeiro no Estado, e quer evitar justamente isso que estava a dizer, que é o fecho de atividade no Estado, a paralisia de atividade no Estado. E desse ponto de vista, as regras estão lá, estão definidas no artigo 58 da Lei de Enquadramento Orçamental, e elas têm uma função e servem para o objetivo. Mas de alguma forma impedem opções estratégicas, ou não? É verdade, só que, de certa forma, é verdade, porque também estamos muito habituados a olhar para o orçamento desse ponto de vista, isto é, como o grande instrumento da estratégia pública, não é? Ora, e eu creio que neste momento há um documento
que deveria já estar a merecer muito mais atenção do ponto de vista da opinião pública, da atenção política por parte enfim, dos vários responsáveis, e que está já a ser preparado pelo Governo, e que é o novo plano estrutural nacional de médio prazo que o Governo vai ter de apresentar no âmbito da revisão do sistema de regras orçamentais. E esse plano, sendo um plano de médio prazo, ele é também, como o próprio nome indica, um plano estrutural, e é um plano que vai incluir um conjunto de reformas, desde logo o próprio Plano Nacional de Reformas, e este é que deveria ser, daqui para a frente, o grande plano estratégico, mais até do que o orçamento. E, portanto, vê-se sempre que há uma grande atenção mediática em relação ao orçamento, que é um documento contabilístico, ao fim e ao cabo, de inscrição de receita e despesa, e os documentos que, de alguma maneira, podem corporizar uma estratégia de política e de política orçamental, de política económica, acabam por ser um pouco descurados em termos de atenção mediática. Reforçando o que está a dizer, até porque o próprio Ministro das Finanças já disse que medidas como a descida do IRS e do IRC vão ficar fora do Orçamento de Estado. Repare, a receita o que dá mais valor ao plano... É evidente, mas isso, repare, é evidente, mas isso pode perfeitamente acontecer, porque, aliás, até me parece que deve acontecer, devo dizer. Esta é a minha opinião, é uma opinião que eu tenho. Já devia acontecer por regra? Por regra, ou seja, as matérias estruturais de natureza fiscal, elas não devem ser decididas no orçamento. Essa é a minha posição, aliás, tenho escrito e defendido, porque uma coisa é o orçamento ser, digamos, utilizado para fazer uma atualização de uma taxa, enfim, de algo que não seja verdadeiramente estrutural. A partir do momento em que há uma decisão de política fiscal estrutural, ela deve ser autonomizada em termos do processo legislativo, ou seja, ela deve constituir um processo legislativo próprio, autónomo. Porquê? Por uma razão de dignidade democrática da própria matéria. As matérias fiscais são matérias estruturantes. E, portanto, quando elas são enxertadas no orçamento do Estado, no meio daquela profusão de matérias que por vezes lá há... O debate fica diluído. O debate fica diluído e elas perdem a sua dignidade. E em matéria fiscal, isso não pode acontecer. Ou seja, deve haver um debate próprio, autónomo, com uma incidência em que todos possam discutir, todos os atores, os grupos parlamentares possam discutir e discutir aquela matéria. E, portanto, essa é a minha opinião. Desse ponto de vista, portanto, também não vejo mal que assim seja. Na última campanha, se não estou em erro, apelou, digamos, à responsabilidade dos partidos nas propostas que... Acha que eles têm sido responsáveis? Ora, o que é que eu posso... Nomeadamente, já agora, em relação ao próximo orçamento que estamos agora em vias de perceber. Em vias Há uma verificação que temos que fazer, que é, neste momento nós temos, de facto, várias propostas de alteração com relevância orçamental e que vão ter, com certeza, impacto nas contas públicas, seja do lado da receita pública, seja do lado da despesa pública. Verificamos que, de um modo geral, as que se conhecem, e eu estou a fazer uma verificação, isto é fáctico. São do lado da despesa? São do lado... Não, algumas são do lado da receita, porque também introduzem alterações, exatamente, em termos do lado do IRS, por exemplo, da parte fiscal. Portanto, o que eu vejo é que elas, de um modo geral, elas têm um impacto que será negativo nas contas públicas, neste sentido. E se eu estou novamente a falar em termos imediatos do ponto de vista do seu impacto orçamental. Ou seja, ou porque elas implicam aumento de despesa, ou porque elas significam uma diminuição da receita. E também não tenho visto, isto é facto, a preocupação de apresentar medidas de compensação para estas novas medidas que agora se querem fazer aprovar. E estou a dizer isto, quer em relação àquelas que partem do governo, quer em relação àquelas que partem dos partidos da oposição, porque também do lado da oposição tem havido... Isso preocupa-me. Agora, eu creio que nós devemos ler a situação atual. Isso preocupa-me, já vou dizer porquê, mas queria só fazer aqui um parênteses porque tenho visto, digamos, opiniões sobre o que é que pode justificar este quadro, digamos assim, de tantas medidas, a profusão de tantas medidas. Há quem tenha um entendimento, que é um entendimento, eu diria, maligno, nocivo, no sentido de dizer, os partidos estão todos a disputar
digamos assim, o eleitorado, estão a querer ver quem é que dá mais, e há aqui, aliás, quem diga que isto é também uma forma de satisfação de grupos de interesse, de grupos de pressão, das várias corporações, sobretudo ao nível da administração pública, e, portanto, que há aqui um jogo que é um jogo essencialmente oportunista, por assim dizer, por parte dos atores, e partidário por parte dos atores políticos, não é? Essa é uma opinião que tem, digamos assim, feito o seu caminho também no que diz respeito à apreciação. É preciso olhar também para uma outra perspectiva, esta que me parece que é talvez menos referida, mas que tem porquê? Que parte desta questão? Porquê que agora, de repente, todos os partidos, o governo, partidos da oposição, à esquerda, à direita, de uma forma indiferenciada, decidem propor tantas medidas em várias áreas, aumentos salariais, reduções fiscais, melhorias aqui nos vários setores. Porquê é que não o fizeram há um ano atrás? Porque neste momento, ora, e esta é uma questão que eu queria alertar e que me parece séria, eu próprio tenho pensado sobre isto, e há, de facto, eu creio que há os partidos políticos são representativos do povo, não é? E da sociedade em geral. E eu creio que há uma resposta que, neste momento, os partidos, a bem ou mal, pode-se jogar com essas questões do oportunismo, mas a verdade é que há uma razão de fundo. E a razão tem que ver com isto. O país, nos últimos anos, fez, de facto, um esforço grande, o país no seu todo, atenção, o país no seu todo, os portugueses fizeram um esforço grande para termos bons resultados em termos de consolidação orçamental. Conseguimos, enfim, reduzir o nosso déficit, conseguimos reduzir a dívida pública, isso à custa do esforço coletivo. Como eu dizia há pouco, também houve um esforço de desendividamento, de ajustamento ao nível das contas externas, que, aliás, a Comissão Europeia recentemente reconheceu, retirando o país, Portugal, da lista dos países que apresenta desequilíbrios macroeconómicos excessivos, portanto, isso já foi reconhecido do ponto de vista. Portanto, houve aqui uma consolidação, houve aqui a resolução, digamos assim, de alguns desequilíbrios financeiros externos que o país apresentava. Agora, a verdade é que isto se fez muito à custa de algum sacrifício social. Ou seja, os portugueses verificaram que, a dado momento, que todas estas medidas implicaram cortes e sacrifícios. Cortes, nomeadamente, em setores fundamentais da atuação do Estado, a saúde, a educação, a habitação, a justiça, portanto, áreas consideradas fundamentais para a vida das pessoas, que eram fundamentais para aquilo que nós podemos considerar o equilíbrio social da sociedade no seu todo, porque são veículos fundamentais de mobilidade social, de reparação das desigualdades, de combate à pobreza, e o país atingiu um ponto de limite. E, portanto, neste momento, eu quero-me parecer que todas estas medidas também são que os partidos estão a apresentar, corporizam um apelo social que a sociedade no seu todo estava a fazer de recomposição desse equilíbrio social. Ou seja, sim senhor, tivemos a reparação de desequilíbrios financeiros externos e macroeconómicos, mas agora atenção, há aqui um problema. E se não repararmos esta questão social, o país pode entrar também, pode vir a estar a braços com um problema de ruptura social e de quebra da coesão social. E, portanto, eu creio que também não devemos, digamos assim, olhar só pelo lado menos positivo. É uma resposta a um problema que a sociedade no seu todo estava a verificar. Acha que chegámos a uma situação limite? E esta é a resposta dos partidos? É a resposta, porque eles corporizam um apelo social, de certa forma. Agora, volto à questão que me estava a fazer isto. Foi um parênteses, eu não me esqueci dela. A questão é, de facto, tínhamos nós o entendimento que nós, qualquer que seja, mais positivo, menos positivo, mais benigno, menos benigno, em torno de todas estas medidas, da profusão de todas estas medidas, há um apelo que o Conselho das Finanças Públicas faz sempre, que é a situação das contas públicas do nosso país enfrenta riscos.
os riscos estão lá. E, desde logo, o risco de ainda termos uma dívida pública elevada, num contexto em que o crescimento é sempre um crescimento pouco firme, não é? No sentido de que ele pode, evidentemente os sinais neste momento até são favoráveis, mas as coisas a todo momento podem inverter-se. A situação, a forma como os mercados percepcionam a situação global do país, a situação das contas públicas, a situação de endividamento público e externo do país, essa percepção pode mudar a todo momento e nós não queremos voltar a ter as dificuldades que tivemos durante o período da grande crise financeira e de finanças públicas que tivemos. Nós não queríamos voltar a ter um aumento do prémio de risco e a degradação do rating da República como tivemos nessa altura, que nos trouxe imensos problemas de acesso a financiamento e no custo desse mesmo financiamento. E, portanto, e por outro lado, e evidentemente, não queremos voltar a ter juros a corresponder a 5% do PIB, como tivemos nessa altura, porque isso significa não ter folga orçamental, nem margem orçamental para fazer mais nada em termos de despesa pública. Mas os riscos hoje são mais políticos do que económicos, ao contrário do que foram no passado, mais económicos do que políticos, ou não? O risco, eu penso que o panorama, hoje, o quadro macroeconómico e das contas públicas é claramente diferente daquele que tivemos nos anos 2010. Felizmente diria, não é? Eu felizmente e por isso diria. lhe Agora, pergunto se são mais políticos do que económicos. Agora, temos a circunstância de termos, de facto, um governo que, do ponto de vista da sua base de apoio, é um governo minoritário, isso é fáctico, e com todos os problemas de gestão política que isso pode acarretar. Se comprometeu com uma série de medidas. Exato. Agora, eu também me parece, e ontem estive a ver um pouco do debate, ontem, enfim, nesta semana estive a assistir ao debate da nação, sobre o Estado da Nação, que foi que eu creio que, da parte dos atores políticos, há, apesar de tudo, apesar desse quadro, que é instável, evidentemente, mas há uma certa contenção. Há uma certa contenção na forma como, apesar de tudo, mesmo a oposição, trava o seu debate político com o governo. Eu creio que há também a consciência de que a situação exige ser gerida com responsabilidade. Eu tenho sempre esta visão, creio que benevolente, eu creio que é preciso que haja responsabilidade por parte de todos os atores políticos, responsabilidade do ponto de vista daquilo que é o efeito das suas medidas, das medidas que são propostas, e depois responsabilidade naquilo que é a interação de uns partidos com os outros, do governo com os partidos da oposição e entre eles também. Já que fala em responsabilidade política, uma das medidas mais polémicas deste governo até ao momento foi a descida do IRS, em que o Parlamento aprovou a proposta do PS. O governo insiste que viola a norma travão. O Conselho das Finanças Públicas já fez as contas. A medida ultrapassa de facto a despesa orçamentada? Não é, repare, para efeitos de violação da lei travão, basta que exista uma diminuição em termos nominais da receita. Portanto, independentemente do efeito que isso possa ter sobre a despesa, a regra que está definida na Constituição é muito clara a esse respeito. Ultrapassar a despesa ou ficar aquém da receita? Portanto, há aqui esta alternativa, ou haver um aumento da despesa, ou a medida implicar um aumento da despesa, ou então consubstanciar uma diminuição de receita. Bom, e no caso, evidentemente, tratando-se da diminuição de uma proposta que envolve a diminuição de IRS, ela por si só envolve diminuição de receita. Portanto, dá razão ao Ministro Miranda Sarmento. À primeira vista, dou razão aos juristas que fazem apreciação desta matéria, olhando para aquilo que é o quadro constitucional vigente, e defendo eu pessoalmente, enquanto jurista, defendo essa apreciação, essa visão. Olhando para o IRC, há quem acusa o governo de apostar, no fundo de tudo, quase um passo de mágica no alívio que está definido, como receita para o crescimento. Atribui essa importância a este caminho? Bom, novamente, sem querer estar a fazer, digamos assim, avaliação das medidas de política em concreto, creio que é importante, e volto a repetir aquilo que há pouco disse, que o impacto dessas medidas, mesmo do ponto de vista económico, não é? Do seu efeito económico sobre a economia, de que forma é que elas podem estimular a economia, que essa análise deve ser feita.
E, portanto, qualquer medida que envolva o quadro fiscal, não é? Os impostos, seja o IRS, seja o IRC, evidentemente que essas medidas, elas têm um impacto orçamental imediato e depois há que ver, de facto, o seu impacto do ponto de vista económico e considero que essa avaliação deve ser feita. Acha que o Governo fez essa avaliação? Eu não sei, tem que questionar, portanto o Governo terá que ser questionado sobre os estudos técnicos que alimentam as propostas. Eu estou a olhar para aquilo que foi a apresentação do pacote, nomeadamente pelos senhores ministros da Economia e das Finanças há algum tempo, há pouco tempo. Sim, portanto, sim, sim. É um pacote que foi recentemente Exatamente. apresentado. E o pacote é extenso, com um conjunto de medidas que são de apoio à economia e, portanto, penso que haverá algum estudo técnico por trás dessas mesmas medidas. Não sendo a minha especialidade, imagino que a descida do IRC é um caminho para o crescimento económico. Mas a minha questão é este o caminho que acha que Portugal devia fazer nesta altura? Eu não vou fazer esse tipo de comentário porque isso já me obrigava a pronunciar-me em concreto Sobre uma opção política. Sobre uma opção política. E se me permite, eu não quero fazer esse tipo de consideração. Mas em relação ao cálculo, à contabilização do impacto das medidas, o Governo estima que a descida do IRC custe cerca de 500 milhões por ano, portanto 1.500 milhões em 3 anos, mas ainda agora no debate do Estado da Nação, Luís Montenegro disse ter fé, é a expressão que ele usou, citando o Primeiro-Ministro, ter fé que podia ficar abaixo dos 500 milhões. Também não me quero pronunciar sobre, nem comentar as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Mas tem fé que pode ficar abaixo? Neste momento, como eu dizia, aliás, no princípio da entrevista, nós temos pouca informação ainda, em termos quantificados, e nomeadamente sobre estas últimas medidas que foram anunciadas nesse pacote, e, portanto, não tenho informação, não tenho dados para me pronunciar sobre o impacto final dessas mesmas medidas. Em termos do que é que elas significam de perda de receita. Apreciando a sua prudência, este pacote de 60 medidas para a economia, na sua opinião, tem soluções que permitam, de facto, melhorar o crescimento do país ou não? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que se há um pacote que é apresentado com esse objetivo, acredito que sim. Olha, há uma questão que eu valorizo, isso não é digamos assim, aí posso de facto dizer que é importante nós termos medidas que apoiem a inovação, o desenvolvimento, que apoiem a investigação científica. É importante haver medidas que promovam, digamos, o crescimento das empresas, portanto, que estas mesmas empresas possam ganhar alguma escala para poder ser mais competitivas, para poderem ser mais produtivas, para poderem pagar. Não estou a dizer que vejo, eu estou a dizer que me parece que é útil pensar num sistema fiscal que seja concebido com estes propósitos, sem pôr em causa, por outro lado, aqueles que são objetivos primaciais que um sistema fiscal também deve prosseguir, que é um objetivo de justiça social e de redistribuição também de riqueza. Portanto, nesse sentido, parece-me que veria com bons olhos um programa nesse sentido. Enfim, vejamos o que é que vai sair deste programa. Penso que a intenção dos governantes que o apresentaram também vai nesse sentido. Veremos se ele será consequente desse ponto de vista. Deixe-me só fazer mais uma pergunta. Eu não quero insistir neste tema, mas acho que este é importante. Tendo em conta que até defende a diversificação da economia, o que é que acha das medidas de apoio ao turismo? São várias que estão incluídas neste pacote, como uma área que se destaca, mas também é uma das áreas em mais crescimento neste momento. Há aqui um pendor excessivo para o turismo, que talvez não fosse necessário? Bom, eu vejo com preocupação, sem estar a querer, de facto, até porque não conheço em concreto o tipo de medidas que foi apresentado para este segmento do turismo.
Como eu já tenho dito em outras alturas, eu creio que é importante a diversificação da economia, mas é evidente que nós temos um grau de especialização, somos bons no turismo, e ainda bem que somos, portanto também não é preciso estar sempre a contestar a aposta que se possa eventualmente fazer no turismo, um turismo de qualidade, evidentemente que é isso que nós desejamos. Agora, aquilo que de facto me parece é que e aqui volto até à reflexão que há pouco estávamos a fazer por causa do quadro europeu e da atual situação que a Europa enfrenta. A Europa neste momento tem uma grande ambição novamente a Presidente Ursula von der Leyen tem uma grande ambição, que é uma ambição ao nível da transição para para uma economia descarbonizada, ao nível do digital, lançando os alicerces daquilo que é a chamada nova política industrial europeia, portanto a reindustrialização da Europa. Ora, e a minha grande preocupação enquanto economia que somos periférica e que temos sido sempre periféricos, e portanto nós não podemos de facto correr o risco de continuar a ser apenas um destino, mesmo que seja de luxo, dos turistas da Europa. Nós temos que ser mais ambiciosos. E, de facto, no quadro desta definição desta nova política industrial, desta nova política económica, nós temos que estar lá. Temos que estar, digamos, nas cadeias de valor que estão aqui a desenhar-se, temos que estar no centro da inovação e da investigação científica, por isso aquele enfoque que eu há pouco dava, a ligação da investigação científica e política de inovação às empresas e temos que ser muito eficientes na captação de todos os financiamentos que eventualmente venham da Europa e, acima de tudo, nós temos que saber fazer isto internamente. Temos que, em termos nacionais, temos que ter a ousadia e a ambição para estar, de facto, muito bem posicionados neste grande desafio estratégico, que é um desafio europeu, mas que é nacional também. Porque nós temos os nossos parceiros europeus, mas que também são nossos concorrentes e, portanto, nós não podemos deixar perder, digamos assim, esta linha de especialização na inovação, naquilo que é gerador de maior valor acrescentado e que é, digamos, tudo o que implica o digital, inteligência artificial. Portanto, nós temos que estar no centro desta revolução tecnológica que está em curso. Estamos a falar da transição digital, da transição energética. Que, aliás, estão associadas, profundamente associadas. Ouvia dizer, julgo eu, que a redução da dívida pública devia ser um desígnio nacional. Este governo está a cumprir esse objetivo? Vamos ver qual é que é o resultado. Vê as circunstâncias para que possa ser cumprido esse objetivo? Enfim, sendo mais amável na pergunta para si. É uma meta que o próprio governo traçou no seu programa, nomeadamente a meta de, chegados a 2028, termos uma dívida pública na ordem dos 80% do PIB. Portanto, aquilo que eu retiro desta intenção expressa num programa de governo, e que já estava no programa eleitoral, e a Ana aliás. Zaré da Costa Cabral acha que isso é possível, acha que isso é execuível, essa é a questão. Exato. Creio que é preciso continuar a gerir, para esse efeito, as finanças públicas com rigor, é preciso manter a preocupação com o equilíbrio orçamental, é preciso manter a preocupação com a manutenção de saldos primários, que é o saldo orçamental sem os juros da dívida pública positivos, enquanto formos uma economia com uma dívida pública considerada excessiva, ou seja, acima dos 90% do PIB. E, portanto, para isso vai ser necessário um grande rigor na gestão das finanças públicas, é preciso não entrarmos naturalmente em aventureirismos do ponto de vista financeiro e orçamental. Se isso acontecer, repare, as nossas próprias projeções em políticas invariantes apontavam justamente nesse sentido. Portanto, o que significa que execuível não é fácil, não será fácil e sobretudo vai obrigar... a estabilidade política será ainda mais difícil? Vai obrigar a responsabilidade, como eu digo, volta ao ponto, responsabilidade política por parte de todos os atores, por parte de todos os responsáveis. Miranda Sarmento já voltou a garantir que fecha o ano com um saldo positivo, apesar da execução ter arrancado em déficit. É possível? Volto ao ponto. Eu creio que
não é impossível, mas não vai ser fácil. E ficou surpreendida com o déficit do primeiro trimestre? Estamos a falar essencialmente. Administração pública. Repare, há um aspecto. Não, surpreendida. Não é o termo, não é o termo. Nós acompanhamos, até porque nós acompanhamos em contabilidade pública, estamos sempre a acompanhar a evolução As surpresas para si são sempre mitigadas, não é? São, exato. Agora, há alguns aspectos, ou seja, para este ano, há um aspecto que é favorável e que joga a favor desse resultado, digamos assim, mais favorável. É que partimos de um ano 2023 com um excedente de 1,2%. Se retirarmos as medidas one-off, ele até era superior, era um excedente de 1,7% do PIB. Portanto, o ponto de partida é um ponto de partida francamente favorável, que permite criar ali uma espécie de margem para acomodar um conjunto de medidas que têm vindo a ser, digamos assim, adotadas. Por outro lado, há também um outro aspecto que pode ser favorável do ponto de vista do resultado orçamental, e que é o comportamento da economia. Ou seja, neste momento os sinais não são negativos, ou seja, a economia, enfim, está a correr, o comportamento da economia está, digamos, a correr bem, no sentido de que temos a perspectiva de chegar a uma taxa de crescimento entre 1,5% e 2% este ano. Portanto, mais não próximo de 2% ou de 1,5%? Como sabe, nós fizemos as nossas projeções em março e elas apontavam para uma taxa de crescimento este ano de 1,6%. 1,6%. Agora, talvez hoje poderíamos rever um pouco, uma décima ou duas, não seria de... Melhorando, uma revisão em alta. Portanto, com os dados em 2%. Com os dados que temos neste momento, poderíamos fazer essa. Embora eu estou naturalmente a falar, não estou naturalmente a querer ser rigorosa neste ponto. Portanto, a situação económica não é desfavorável e isso naturalmente que joga a favor das contas públicas. Agora, temos, aliás, alguns aspectos na condução da situação orçamental que são favoráveis. Por exemplo, o comportamento da segurança social, que está a correr bem, não é? Em termos de saldo francamente positivo, em termos de receita das contribuições sociais, e esse é logo um bom barómetro para aquilo que possa vir a ser o comportamento do resto do Estado. Agora, há outros aspectos que, por outro lado, nos deixam alguma preocupação, por assim dizer, e que é, nomeadamente, o comportamento da receita fiscal. As coisas não começaram bem com o IVA, bem sei que ainda tínhamos o efeito do IVA zero e que só agora é que o efeito, digamos, a supressão do IVA zero é que agora se vai fazer sentir em termos de efeitos na cobrança do IVA, isto por um lado. A receita do IRS já começa a notar também o efeito das medidas de redução que foram adotadas e que estavam já previstas no orçamento, e, portanto, há ali ao nível da receita... O mesmo vai acontecer com o IRC, caso avance? Pois, mas não sabemos se será já... Ainda não. Exatamente, este ano, mas em todo o caso, portanto, a receita fiscal deixa-nos ali algum elemento de uma certa preocupação. Por outro lado, temos as medidas de despesa, não é? Que estão já, e, portanto... Supesando estes aspectos favoráveis por um lado e desfavoráveis ou menos positivos por outro lado, ou que geram alguma preocupação por outro lado, eu diria que é execuível, mas não é um resultado fácil. É impossível deixarmos de falar disto, da auditoria, a recente auditoria do Tribunal de Contas, que mostra que o sistema de incentivos para reduzir a despesa pública implementado ainda com a Troika foi totalmente ineficaz e que foi uma década perdida. É impossível reduzir a despesa? Olha, ainda bem que fala do relatório do Tribunal de Contas, porque recordo-me que nós, num relatório já há algum tempo, chamámos justamente a atenção para a ineficiência do sistema que visa avaliar a eficiência da despesa, de certa forma. Portanto, estamos a falar do sistema de revisão da despesa. Não foram ouvidos? Até agora, infelizmente, não.
Até agora, infelizmente, não. Nós temos A conclusão é óbvia, a pergunta é da retórica quase. Públicas, nós temos feito, de facto, imensos alertas. Nós chamámos na altura a atenção, dissemos que o que existia não era um verdadeiro sistema de revisão da despesa, era um sistema que permitia aqui e ali, de uma forma muito irregular, muito esparsa, obter algumas poupanças, algumas migalhas em certos níveis ou rúbricas de despesa, mas não é um sistema que permita, de facto, de uma forma estruturada, ao nível dos serviços, ao nível dos programas da administração pública, até porque também não temos ainda verdadeiros programas orçamentais e, portanto, parece-me muito difícil avançar com um verdadeiro sistema de revisão da despesa enquanto não tivermos as despesas verdadeiramente estruturadas por programas e, portanto... Desculpe, mas só para quem nos ouve perceber o que nos está a dizer, o que quer dizer que nós não temos uma noção exata daquilo que é a despesa pública em Portugal? Nós sabemos exatamente que a despesa é gasta, por exemplo... Nós sabemos qual é a despesa. Nós sabemos que ela é gasta em remunerações, em aquisição de bens e serviços, em bens de capital e por aí fora, mas depois se perguntarmos e para que é que essa despesa serve? Ela serve para fazer o quê? Onde? Qual é o fim? Qual é o objetivo dessa despesa? E aí não há respostas. Não temos, porque não temos programas orçamentais, que são programas de objetivos de despesa, são programas dirigidos ao fim da própria despesa. Então permita-me a conclusão. Logo, sem isso, não conseguimos, de facto, transformar a despesa pública numa coisa que consigamos reduzir. Ora bem, porque também, além de não termos verdadeiros programas de despesa, ou pelo menos não temos generalizados no orçamento do Estado, também não temos indicadores de desempenho associados que permitam, de facto, fazer essa avaliação de desempenho. Isto é, saber se o programa é bem executado, se ele é necessário, se ele satisfaz os objetivos que se propunha e, com base nisso, então, obter as tais poupanças de despesa. O que se prende com a questão da avaliação das políticas públicas, de alguma Voltamos exatamente ao ponto. No fundo, as coisas estão todas muito ligadas. Estamos mesmo a fechar. Últimas perguntas. Em tempos e com outras circunstâncias, defendeu uma avaliação do património líquido da TAP. Agora que a empresa vai ser privatizada, justifica-se uma nova avaliação? Bom, eu creio que no quadro do próprio processo de privatização, se ela avançar, não é? Não sei, não desconheço em absoluto ainda neste não momento há do Estado, decisão não há anunciada. informação, mas eu creio que qualquer eventual interessado o solicitará, o requererá. Isso parece uma condição, exatamente perceber, qualquer investidor quererá saber exatamente qual é a situação financeira e patrimonial da empresa. E, portanto, essa avaliação deve ser feita. É evidente, ela será necessariamente feita, quer-me parecer. Já agora, mesmo antes de terminar, o Estado é um bom gestor de empresas? Ou seja, eu explico. Passa um pouco a ideia para a opinião pública de que as empresas públicas são um acumular de problemas. Uhum. E o que eu pergunto é, o Estado é, de facto, um bom gestor de empresas? Eu acho que temos ainda um pouco a tentação de olhar para uma empresa pública como se ela fosse uma espécie de um braço, de uma extensão de um braço da administração pública. E um servidor de fundos públicos. E de facto, as empresas acabam por ser geridas não como verdadeiras... As empresas públicas acabam por ser geridas não como verdadeiras empresas. Ou seja... que são empresas que devem ter um objetivo económico, um objetivo empresarial, não é? Há aqui uma lógica empresarial que está por trás, que não é uma lógica redistributiva, como sucede no caso dos serviços da administração pública. E, portanto, eu creio que muitas vezes não se olha basta logo ver a forma como o Estado muitas vezes desvaloriza aquilo que são os instrumentos de gestão financeira das próprias empresas públicas, aquilo que são os documentos, as demonstrações financeiras, os documentos previsionais e os documentos de reporte das próprias empresas públicas, e depois gerindo as empresas como se elas, na verdade, fossem serviços da administração pública, que não são. E, portanto, eu creio que o que falta é, acima de tudo, termos uma gestão que seja cada vez mais profissional das empresas públicas, por gestores financeiros, por gestores que saibam gerir, efetivamente. Para terminar, no último relatório revelam que os municípios estão menos endividados, mas o sustento orçamental caiu brutalmente em 2023, apesar de ainda não haver muita informação sobre o processo de descentralização. Isto serve de alerta para eventuais impactos ou o que pode ou deve mudar neste processo? Olha, essa questão é muito importante, a meu ver. Eu tenho, aliás, também já falado sobre esse tema em alguns momentos, e eu devo dizer que
inicialmente, eu que sou favorável à descentralização, devo dizer, eu acho que há áreas em que, de facto, se justifica plenamente fazer a descentralização, porque me parece que se trata de matérias que podem ser muito mais bem geridas se forem geridas a um nível de maior proximidade local, com os cidadãos. E, portanto, se estamos a falar de prestar bens e serviços cujo alcance é um alcance local, faz sentido que seja o governo local a assegurar essa gestão. Isto, aliás, manda uns princípios e manda a teoria. E eu tinha, de facto, esperanças que áreas como a saúde, como a educação, como a ação social, fossem áreas que, descentralizadas, elas poderiam não apenas ser melhor geridas, indo ao encontro das necessidades reais das populações reais de cada município, de cada localidade, porque o país é muito diversificado e, portanto, as necessidades que existem no norte e no sul, em municípios de grande dimensão e de pequena dimensão, não são as mesmas. E eu tinha, de facto, esperança que esse processo de descentralização fosse também um passo para o desenvolvimento e para um crescimento mais harmonioso do nosso país. E eu devo dizer que a forma como este processo de descentralização acabou por ser conduzido, designadamente nos seus termos financeiros, acabou por me desiludir e causa-me algumas preocupações, e por isso também os resultados deste relatório que foi publicado esta semana me deixam alguma inquietação. É que a expectativa era de que a descentralização pudesse servir não apenas como um processo de fazer melhor por estar junto dos cidadãos, mas fazer com alguns ganhos de eficiência. E haver a preocupação de se dizer, bom, agora estamos a descentralizar, o município vai assumir competências, porventura vai fazer sem precisar de gastar tanto. As tais poupanças, a tal lógica de avaliação da própria política. Da redução da própria despesa e da pública, própria despesa. Porque calhar, há um grau de proximidade que se permitiria. perde, exatamente, porque se perdem desperdícios, porque há desperdícios que deixam de existir. Julgo, aliás, que a descentralização também tem esse pressuposto na sua base. Pressuposto de uma gestão mais eficiente da despesa pública. E aquilo que eu tenho receio, e estes dados agora com este relatório também, é que, para além da pouca informação que ainda temos, quando se transferem competências, exatamente como é que se avalia o custo dessas competências que são transferidas? Como é que isso se avaliou? Como é que isso se fez em termos de... o que é que foi feito em termos dessa avaliação? Não sei se houve aqui rigor, não sei se houve... E depois, por outro lado, os tais incentivos que deveriam ter sido dados no sentido de levar as próprias municípios a fazer mais e melhor, se calhar com menos, eu não sei se esses incentivos o processo de descentralização os dá. E, portanto, continuamos aqui num jogo de termos as autarquias a pedir sempre mais dinheiro, porque acham que aquilo que têm não é suficiente, e o Estado depois vem dizer que, o Estado Central depois vem dizer que já deu o suficiente, e às tantas, de facto, aquilo que era essencial era dizer as autarquias vão fazer aqui porque fazem melhor, porque é racional que façam aqui, porque fazem melhor que o Estado, e porque elas próprias têm condições de fazer de uma forma mais eficiente. E essa avaliação técnica mesmo, de rigor, não sei se este processo de descentralização a fez. Tenho as minhas dúvidas. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora. Esperemos que a situação possa vir a ser diferente. Como sempre, antes de terminar, tentamos perceber melhor os nossos convidados, enfim, um bocadinho também através do seu gosto musical. Já que dissemos que a música é uma das suas paixões, posso dizer assim, também por isso pedia-lhe que nos revelasse qual é a escolha musical que fez para terminarmos esta entrevista e que, no fundo, justifica um bocadinho essa opção. Sim, eu escolhi uma canção do Fausto Bordal Dias, foi por ela. Acho que é uma belíssima canção de amor, também é uma canção de encontro. Como muitas as do Fausto. Como muitas do Fausto, portanto, uma belíssima canção de amor e uma canção que é também do encontro do Norte e do Sul. O Fausto, enfim, infelizmente deixou-nos, e acho que a melhor forma de se homenagear um músico e um cantor de quem se gosta é ouvi-lo. E acho que é também a minha forma de homenagear o Fausto. Até porque a qualidade da música dele merece. A escolha musical de Nazaré da Costa Cabral, a Presidente do Conselho das Finanças Públicas, que esta semana foi a convidada deste Dúvidas Públicas. A entrevista contou com o cuidado técnico de Carlos Schmidt, a imagem da Beatriz Pereira. Na Renascença entra agora em vigor a chamada
grelha de verão, pelo que estaremos de regresso em setembro. Até já, boas férias, se for o caso disso. Até setembro. Boas férias.